everyone, how are you? Como que vocês estão? You're welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos mais uma vez para aprender sobre a língua inglesa. Mas antes, tenho aquele convite para fazer para vocês. Eu quero te convidar a passar lá no nosso Instagram, @centrodemídias_am, e também utilizar a hashtag aí Projeto Conquistar SEDUCAM. Segue a gente, fica por dentro das próximas aulas do projeto e de muitas novidades, ok? Então agora vamos ver o que vamos aprender. Let's go! Então o episódio 6 é um episódio de aulão de língua inglesa. Modal Magic, a magia dos modal verbs. E o nosso detalhamento é a utilização de conteúdos disponíveis nas mídias sociais, servindo como base para a interação e prática da oralidade e produção de texto, ok? Então agora vamos ao nosso aulão. Let's go! Vamos então para a primeira questão do nosso quiz. É só vocês lembrarem direitinho do conteúdo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir de forma correta responder a essa questão. Vamos dar uma olhada? Olha só, vocês vão ter que me dizer qual verbo modal é frequentemente usado para expressar habilidade ou capacidade. Atentem para essas ideias aí expressadas, né? Habilidade ou capacidade. E aí nós temos na letter A, can, na letter B, must, e na letter C, should. Qual desses verbos modais aí é frequentemente utilizado para expressar essas ideias, habilidade e capacidade? Então, a pergunta vai ficar um tempinho aí com vocês, para vocês pensarem, responderem, e daqui a pouco eu volto para o nosso momento de interatividade. Chegamos então para a nossa interatividade e vamos checar a nossa resposta da primeira questão do quiz. Let's go! Então a resposta da pergunta qual verbo modal é frequentemente usado para expressar habilidade ou capacidade é ela mesma. Eu sei que vocês acertaram, é a letter A, o verbo modal can. Mas por quê? Vocês conseguem me explicar por que ela é a resposta certa? Vamos dar uma olhada no nosso comentário. Olha só, o verbo modal can é frequentemente usado para expressar habilidade, uma habilidade, né, que a pessoa possui ou capacidade. Por exemplo, olha só essa frase aqui, nós utilizamos muito durante as aulas, né, utilizando o verbo speak. Então, olha só a frase, I can speak English. I can speak English. O verbo modal can está transmitindo essa ideia, né, de que o sujeito está falando, eu sei falar inglês, eu posso fazer isso, né, eu sou capaz. Então, a opção certa é o verbo can, porque como nós podemos ver nesse exemplo, ele expressa essa ideia, né, de que alguém sabe, que alguém pode fazer algo. E nesse caso, a pessoa está dizendo I can speak English fluently. Eu sei falar inglês fluentemente. E por que as opções B e C, a letter B e letter C, não estão corretas? Elas não estão corretas porque o must é usado para expressar obrigações ou necessidades. Vocês lembram que o must, ele pode até ser substituído na questão do sentido pelo have to, que é o ter que.
porque ele dá essa ideia, né, de ter que fazer algo, né, uma obrigação. E enquanto o should, o must dá essa ideia de dever, né, de obrigação. Já o verbo modal should, ele é utilizado para quê? Vocês lembram? Nós utilizamos, por exemplo, you should study more. You should study more. Você deveria estudar mais. Nós fazemos uso do verbo modal should para expressar conselhos ou sugestões, ok? Então, essa foi a resposta aqui da nossa primeira perguntinha do quiz. Eu tenho certeza que vocês conseguiram resolver e responder de maneira correta. E agora nós vamos para o nosso primeiro conteúdo. Pay attention, let's go! Então, vamos continuar falando sobre eles aqui no nosso aulão. Isso mesmo, sobre os modal verbs. Esses verbinhos que, quando se encontram com o verbo principal da frase, têm o poder de expressar, carregar consigo várias ideias, né? Eles podem expressar várias ideias. Eu coloquei aqui o can, should, may, might, must, shall, will, ought to e would. Então, nós vamos ver agora quais ideias eles podem transmitir. Let's go? Então, olha só. Os verbos modais podem expressar várias ideias, como nós já falamos, e uma delas é capacidade e habilidade, olha só. Can, could, ok? Olha só, também podem expressar a ideia de permissão, can, may, que mais? Aqui, pedido, can, could, may, would, will, todos esses aqui, eles podem transmitir a ideia de pedido, ok? Vamos em frente. Possibilidade, probabilidade, may, might, ok? E temos mais ainda, né? Porque são diversas ideias que eles podem transmitir. Necessidade, obrigação, must, have to, need to, ought to, should. Eles aí, ó, podem transmitir a ideia de necessidade e obrigação. Que mais? Olha só, dedução, must. Você pode, além de usar o must para falar sobre um dever e uma obrigação, você pode usá-lo para deduzir algo, ok? Então, vamos em frente. Aqui são várias possibilidades. Também podemos usar para dar conselho, ought to, should, né? Esses dois que têm o mesmo significado, né? Eles podem ser usados para aconselhar alguém, para expressar a ideia de desejo, would. Estão vendo como é um monte de coisa que a gente pode usar? São várias opções, né? E às vezes a gente pode usar mais de um modal verb para expressar a mesma ideia, ok? E eles são tão diferentes assim, além de eles terem esse poder de ter vários significados, eles têm as suas próprias regras. Eles não seguem a mesma regrinha, por exemplo, do verbo principal da frase. E eu quero conversar aqui com vocês a respeito dessas regras. Vamos lá? Olha só. A primeira regrinha é que eles não mudam de acordo com a pessoa ou tempo verbal. Como assim, teacher? Porque os verbos, geralmente, eles recebem uma alteraçãozinha no presente quando é na terceira pessoa, para ser transformado para o passado, quando são verbos regulares, né? Então, os verbos modais em inglês não são conjugados como outros verbos. Eles mantêm a mesma forma, independente do tempo verbal ou da pessoa usada na frase. Por exemplo, para eu falar eu toco piano, eu posso tocar piano, eu falo I can play piano. E se eu falar ela, né? She can play the piano. O can fica normal, não recebe alteração, porque eles são assim. Independente da pessoa, eles continuam da mesma forma. Mais uma regrinha. Não precisam do, does ou did na pergunta ou na negação, nas formas negativas, né? Quando usamos verbos modais em inglês, em uma pergunta, em uma negação,
Não precisamos utilizar do, does or did, por exemplo. Can we swim? I can't go to the party tonight. I can't go to the party tonight. Eu não posso ir à praia hoje à noite. E a primeira foi uma pergunta. Você pode nadar? Porque às vezes você pode se confundir achando que a gente pode fazer assim. Do you can swim? Não precisamos disso. Os verbos modais, eles se bastam. Não precisam de um auxiliar. Na pergunta, é só colocar ele lá para frente. Na negativa, é só acrescentar o not ou fazer uso das contrações, ok? Como aí no exemplo. Vamos em frente? Então, eles são frequentemente usados para expressar diferentes ideias. Os verbos modais podem ser usados para expressar diferentes ideias, como nós já falamos muito isso, permissão, habilidade, obrigação, possibilidade, entre outros, ok? Temos mais informações a respeito deles. Eles podem ser usados com outros verbos. Os verbos modais podem ser usados com outros verbos em uma frase. O verbo principal aparece no infinitivo sem o to. Por exemplo, I can swim. Eu não preciso colocar I can to swim, porque quando eu faço uso do verbo modal, ele não precisa daí da partícula to. I can swim. She should study more. Ela deveria estudar mais. She should study more. Ela deveria estudar mais. O should aí no meio não precisou colocar to study more, ok? Então, temos mais informações aqui. Podem mudar o significado de uma frase. Escolha o verbo modal. Pode mudar completamente, a escolha do verbo modal pode mudar completamente o significado de uma frase. Por exemplo, you may leave now tem o significado de diferente de you must leave now. Por quê? Na primeira frase é uma opção. Você pode sair agora, você pode partir, você pode ir embora. Mas na segunda, como eu coloco o must, eu estou usando o must, ele tem um significado mais de obrigação. Você deve ir agora, você tem que ir, ok? Então, agora nós vamos assistir um vídeo que fala sobre o uso dos verbos modais em ambientes formais e informais. Prestem bem atenção. Let's go! So, today we are going talking about... Excuse me, may I ask a question? Sure, go ahead. Could you please send me the report by tomorrow? Would it be possible to reschedule the meeting for next week? Can I borrow your phone? Mine died. Sure, here you are. Thank you. Should we order pizza or Chinese food for dinner? Pizza is a good idea. Okay. I gotta finish my homework before I can watch Netflix. Ok, vimos aí então a utilização dos verbos modais em ambientes formais e informais. E também vimos muitas perguntas sendo feitas, né? E eu tenho certeza que vocês observaram, como nós já falamos, que quando eu vou formular uma pergunta, o verbo modal, ele muda de posição na frase, né? E a frase afirmativa, eu estruturo ela de um jeito, né? A frase interrogativa de outra e a frase negativa eu faço de outro jeito também. Cada uma delas tem aí a sua estrutura correta para seguir, né? Então, vamos ver agora como que eu formo as frases afirmativas utilizando o verbo modal, ok? Então, formação de frases com modal verbs. As afirmativas, elas vão seguir essa sequência, né? Eu vou usar o sujeito e vou usar o modal verb mais o verbo principal no infinitivo e também o complemento. Lembrando que esse verbo principal no infinitivo não vem com o to,
Então, olha só, a primeira frase, você deveria estudar para o teste. É um conselho, nós já falamos muito sobre esse modal verb utilizado para falar sobre conselho. Então, vamos montar juntos essa frase aqui. Então, primeira coisa vem o sujeito, you. Depois vem o que a gente viu? O verbo modal, né? Como eu estou falando de um conselho, né? Eu vou usar o should. Olha só. You should. E aí, verbo estudar. Study. You should study for the test. Olha só. You should study for the test. É um conselho, por isso que eu usei o should. E eu segui essa estrutura, o sujeito, o verbo modal, o verbo principal, que nesse caso é o study, sem o to, não precisa colocar to study, e o complemento for the test. Lembrando que essa é uma frase afirmativa. Nós vimos aqui o modelo de formação de frases afirmativas, ok? Nessa frase aqui de baixo, eu deveria ir agora. Mas só sobrou aqui um sujeito com um must. Teacher, por quê? Deveria não é o should, não é essa sensação de dever, essa ideia de dever não é o should. Mas o must é um dever que soa mais como uma obrigação, né? Então, olha só. I must, eu deveria, né? Eu tenho obrigação. I must go now. I must go now. Eu deveria e agora eu tenho que ir, né? O must sempre vai dar uma ideia assim, mais urgente, com mais peso, de mais obrigação, ok? E agora nós vamos ver outro tipo de formação de frase, ok? Vamos dar uma olhadinha na resposta antes? Essa é a resposta aqui. Você deveria estudar para o teste. You should study for the test. E eu deveria agora. I must go now. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Muito fácil aí a formação de frases na forma afirmativa. E agora, nós vamos ver juntos outro tipo de formação de frase. E eu quero que vocês prestem bem atenção na mudança que ocorre, tá bom? Porque sempre alguma coisinha vai mudar de lugar. Então, agora, nós vamos ver a formação de frases com modal verbs na forma interrogativa, ok? Vocês vão perceber que uma coisinha muda de lugar aí. Geralmente, pergunta em inglês, alguma coisa vai para frente, né? Antes do sujeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, para a formação de frases interrogativas com modal verb, vem o modal verb primeiro, vem o sujeito e o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Então, olha só, posso pegar a sua caneta emprestada? Como é que vai ficar? A gente viu que o could, ele é usado para fazer pedidos, né? Mas para fazer pedidos, sugestões. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Could I borrow your pen? Olha só, o modal verb, o sujeito, o verbo principal sem o to e o complemento. Viram que o verbo modal foi lá para frente da frase? É isso que acontece numa frase interrogativa utilizando os modal verbs, ok? E aqui embaixo, você fala francês, olha só, alguma coisa que a pessoa consegue, né? Sabe fazer. Então, o que vem primeiro? Vocês acham que vem primeiro? You can speak your French. Como nós vimos para a formação de frases interrogativas, primeiro eu vou usar o can. Depois, o que vem? O sujeito. Então, olha só. You. Qual é o verbo principal da nossa frase? É o speak. Lembrando mais uma vez que não precisa can you to speak, né? Ele vem sozinho sem o to. E aqui o French. Can you speak French? Você pode falar francês? Você sabe falar francês? Então, nossa resposta é essa. Posso pegar emprestada sua caneta? Could I borrow your pen? E a segunda, você fala francês? Can you speak French? Então, nós já vimos aí
dois tipos de formação de frase, né? A afirmativa e a interrogativa. E agora nós vamos ver mais uma formação de frase utilizando os modal verbs, que agora é a vez das frases negativas, né? Nós já vimos aí que a afirmativa é sujeito, verbo modal, verbo principal e complemento. A interrogativa, o verbo modal vai lá para frente, vem o sujeito, vem o verbo principal e complemento. E agora na negativa, como será que fica? Vamos ver? Olha só. Então, nas frases negativas, vem ali o sujeito, o modal verb, o not, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Olha só. Primeiro vem o sujeito. Qual é o sujeito desse primeiro lance de palavras? He, not, to, it, junk or should. Qual desses é? Então, é o he. Então, deveria, né? Vem o verbo modal, ok? Not, eat, junk food. He should not eat junk food. Ele não deveria comer comida, né, processada. E ali embaixo, sujeito, verbo modal, e aqui, not, verbo principal. Não tem complemento, I cannot swim, ok? Vamos ver a nossa resposta. Então, a resposta, ele não deveria comer comida processada. He should not eat junk food. É só acrescentar o not depois do verbo modal, antes do verbo principal, ok? E aí embaixo, eu não posso nadar, I cannot swim, também coloquei o not depois do verbo modal e antes do verbo principal. Então, nós vimos que os modal verbs podem transmitir várias ideias e eu coloquei aqui algumas ideias que se assemelham, né? Alguns sinônimos, podemos dizer assim. Então, o can pode ser igual a be able to, a ser capaz de. O may, be allowed to. Be allowed to. O que é isso, teacher? Ser permitido a, né? O must, que é o have to, que é o ter que, uma obrigação, né? E o should, had better. Tipo assim, seria melhor, né? É como se fosse essa ideia que eu coloquei aqui para sugerir como sinônimo, ok? E aí nós vamos ver algumas frases de algumas pessoas aqui do CMEAN, alguns personagens nossos, fazendo aí algumas ações e também com frases utilizando os modal verbs para a gente analisar qual dessas ideias, né? Qual ideia o verbo modal está transmitindo na frase. Let's go! Então aqui nós temos a nossa amiga Potira, ela está sempre presente nas aulas de língua inglesa aqui no CMEAN. Então olha só. In Potira can play the guitar, the underlined verb means. Nessa frase, Potira can play. Esse can play dá a ideia de ability, advice or obligation. Qual dessas ideias você acha que o can está transmitindo? Vamos dar uma olhadinha? Então é isso mesmo, é uma habilidade, não é um conselho, né? Como seria se fosse conselho? Potira should play, né? Obligation, must play. Então, aqui nós estamos falando de uma habilidade e utilizamos o verbo modal can. Vamos dar uma olhada na outra frase. Olha só, o Solomon também, sempre aqui nas aulas de língua inglesa. And Solomon must study harder. The underlined verb is closest in meaning to. Ele está mais próximo em significado do should, has to or can. Qual desses verbos se aproxima mais do must em significado? Vamos dar uma olhada? Isso mesmo, has to. Ele tem que estudar, né? É uma obrigação. Então, essa é a ideia que o must transmite. Vamos para o próximo. Olha só, nosso exemplo aí. In, João can play the guitar, the underlined verb means. Nessa frase, o can, ele significa ability, advice or obligation. Habilidade, conselho ou obrigação. Vamos checar qual é a resposta certa.
Isso mesmo, é uma habilidade. O verbo modal can está transmitindo uma ideia de habilidade. Eu tenho certeza que vocês acertaram. E agora é o momento que nós vamos para o nosso segundo quiz. Let's go! Então agora vamos para o nosso segundo quiz, a nossa questão. Vamos dar uma olhadinha nela. In the sentence, Maria should eat more vegetables. The underlined verb means. Nessa frase, Maria should eat more vegetables. A Maria, né? Should eat more vegetables. O que esse verbo aí, o should, ele significa? Ele vai significar ability, advice or obligation. Temos 3 opções e aí eu vou deixar a pergunta um tempo aí com vocês para vocês pensarem e responderem e daqui a pouco eu volto para o nosso momento de interatividade, ok? Let's go! So I'm back, voltei. E aí, conseguiram responder a questão? Vamos dar uma olhadinha na nossa resposta? Olha só a nossa resposta. In the sentence, Maria should eat more vegetables. The underlined verb means. Então, o nosso verbo que estava aí destacado significa, o seu significado está na letter B, advice. Advice. O que é isso, teacher? É um conselho. Ele está expressando a ideia de conselho. Ele está dizendo aí, Maria deveria comer mais vegetais, né? Por isso fez a ideia do should. Se eu coloco qualquer outro aí, o can, eu estou dizendo que ela pode comer, né? Must é uma obrigação, eu estou obrigando, mas o should, eu estou deixando essa ideia um pouco mais amena. Ela deveria, é o certo a se fazer, né? É o que é esperado. Mas então, professora, vamos ler aqui o nosso comentário? O verbo should é usado para expressar conselhos ou sugestões. Portanto, a resposta correta é advice. Ability, habilidade não cabe aí, né? O que a gente usa para falar sobre habilidade geralmente? Can, né? E obligation, obrigação, não fazem sentido nesse contexto, né? Então, tá aí a nossa explicação sobre a nossa resposta. Realmente, obrigação ali e habilidade não fariam sentido, né? Então, ali, o que se encaixava mais com o should, né? Na verdade, o que se encaixava corretamente com o should era um conselho para Maria e para todos nós comermos mais vegetais, ok? Então, agora nós vamos para o nosso cronograma de estudos. Let's go! Então, nós vamos apresentar agora o nosso cronograma de estudos. Vamos começar pelos conteúdos que são pré-requisitos, né, para aprendermos os modal verbs. Vamos dar uma olhada? Então, para você aprender sobre os modal verbs, é interessante que você conheça sobre a formação de perguntas em língua inglesa. Os modal verbs são frequentemente usados em perguntas em inglês, então é importante entender como formular essas perguntas, usando o verbo to be ou outros verbos auxiliares. Por que é importante isso? Porque você vai perceber que eles mudam de lugar e acontece o mesmo quando é perguntas com modal verbs, ok? E aí nós temos estruturas gramaticais básicas. Para entender o uso correto dos modal verbs em diferentes contextos, é importante ter um bom conhecimento das estruturas gramaticais básicas em inglês, como sujeito, verbo e objeto, ok? E os conteúdos continuadores, os que virão depois, né, que vocês vão ainda ter acesso, conhecimento, os advérbios de frequência. Eles
podem ser always, never, often, sometimes e outros, né? Eles são frequentemente usados com os modal verbs para expressar ideias como habilidade ou frequência de uma ação, ok? Também as expressões de tempo como yesterday, today, tomorrow, também são frequentemente usadas como modal verbs para indicar quando uma ação ocorre. Ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a nossa aula e agora nós vamos para as considerações finais. Let's go! Então, chegamos ao fim do nosso aulão. Eu quero deixar o meu agradecimento especial para você que nos acompanhou até aqui. Thank you very much for your attention. E agora vamos para aquele momento super especial que a gente vai registrar aqui o nosso momento, ok? Você vai pegar o celular, fazer aí sua pose, porque nós vamos tirar a nossa selfie, ok? Let's go! Então vamos lá? Então é isso, muito obrigada. Então, falando em selfie, não esquece de nos seguir nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, o nosso Instagram. Lá você consegue ter acesso a todas as novidades, as nossas aulas, o que vem por aí. E também faça uso da nossa hashtag Projeto Conquistar SEDUCAM para a gente ver quando você postar alguma coisa a respeito do projeto, ok? Então nós ficamos por aqui. See you, bye bye!